Olá, estamos aqui para mais uma live do projeto Nutrição da Alma. Eu vou esperar a Greta e a Carla entrar para a gente começar esse papo gostoso. Muito bem, elas já estão aqui, vamos entrar. Minha internet de novo. A Greta acho que está sendo convidada. Mas às vezes é porque você que está abrindo a live, eu acho. Pode ser. Tomara que seja. Gente, mas problema com a internet é assim mesmo. Só que eu tenho que afastar, que eu fico muito perto, só eu grandona aqui. A pessoa já é grande. Bom, nós estamos aqui reunidas, essas três mulheres, né? Eu da psicologia, Greta da psicologia, Carla, a ativista quântica. Nós estamos aqui por um sonho que é um projeto chamado Nutrição da Alma. Quem pôde ver as nossas outras lives, nós já fizemos 2 lives, já tem uma noção do que está acontecendo. Mas esse projeto foi idealizado pela Carla, ela teve essa ideia e daí chamou as duas aqui, que abraçam as coisas com toda paixão, né, Greta? E por isso nós estamos aqui nessa tarde para conversar um pouco, para registrar um pouco de tudo isso que está acontecendo e para vocês conhecerem, né, um pouco desse trabalho. Pode falar mais um pouco, Carla? Você estava falando sobre a física quântica. É isso aí que a Dani estava falando. Eu estava falando um pouco a respeito dessa visão, né, dessa compreensão aí através do ser humano, da sua totalidade, né? Na física quântica, na epigenética, a gente compreende o ser humano na sua totalidade. Espírito, mente, corpo, emoções, né? A gente é energia, a gente não é uma matéria, né? Só. Então, quando não olha para essa totalidade, fica incompleto. E quando a gente pensa numa mãe, uma gestante, numa nova vida, a mãe é a estrutura, né? É a base aí. E se a gente não compreende esse todo da mãe, né, que vai passar essa primeira impressão aí do mundo para a criança, a gente não está olhando para o início da vida, para a base, né, de tudo que vai construir aí esse ser humano. Então a ideia foi essa. E quando eu chamei a Dani e a Greta, elas me deram o maior presente aceitando isso, então ganhou muito mais vida, isso ficou muito mais completo. De todo o conhecimento, o trabalho da Dani e da Greta. Então é isso. Como mães, né, que somos, que temos a experiência vivida, né, o empirismo aí, nós estamos aqui enquanto profissionais da área da saúde, enquanto mães, enquanto apoio. Fala um pouco, Greta, aí da sua vinda para esse projeto, de como você tem se sentido. Bom, quando a Carla me mandou um áudio, e a Carla me conhece, ela sabe assim, né? Porque quando eu mando um áudio, eu fecho os meus olhos, eu sinto a fala, e aí eu vou vendo como que isso reverbera em mim, né? E quando a Carla falou que estava despertando, né, essa vontade de trabalhar com mães, que estão sendo mães, que serão mães, né? Ainda nesse processo gestacional, eu me vi já nesse trabalho, sabe? Assim, de falar, nossa, que gostoso, imagina que legal poder trabalhar com a criança interna daquela mãe que carrega uma nova vida, né? Que esse olhar mais sistêmico que eu tenho, familiar, e isso assim me abraçou de um jeito tão gostoso, sabe? Que retornei o convite da Carla também com áudio muito emocionado do que eu estava sentindo ali, né? Então,
a gente é profissional da... Tô arrepiada, e é bem isso. A gente é profissional da área, e aí quando a gente para pensar um pouco nas nossas histórias enquanto mães, como foi importante, né, tudo isso, e acolher novas mães, e os pais sendo esses convidados especiais nesse processo, né, eu acho que vai ser encontros muito gratificantes, que a gente vai, com certeza, aprender muito nas trocas, né? Resgatar muita coisa e também orientar, acolher de uma maneira muito amorosa, né? E profissional, que a gente sabe que a gente tem aí, nessa bagagem. Sim, muito bom. Ai, que delícia, né? Delícia. E eu acho que é importante a gente falar para quem está entrando aí, quem está passando por aí, né? Assistindo essa live agora ou em outro momento, que nutrição da alma é uma vivência, né? Um projeto para vivenciar com mulheres grávidas ou aquelas que desejam engravidar aí, né? Que estão nesse processo de querer ser mãe. A ideia é trazer essas mulheres para uma vivência em que nós vamos ajudá-las a nutrir a alma delas, enquanto dentro desse papel que é acolher uma criança, que é gerir uma criança, em toda a sua responsabilidade, dificuldades, anseios, né? E nós vamos tentar, a nossa proposta, que eu não vou falar tentar não, porque ninguém vai tentar nada não, nós vamos conseguir. A nossa proposta aqui é fazer uma reflexão e trazer orientações desse universo que nós estamos, né? Eu com o meu universo de uma mãe focada numa profissão e ao mesmo tempo cuidando de um lar, né? Que tenta trabalhar, que busca trabalhar, né, a cognição e o comportamento, né, que tem essa pegada aí de vamos refletir o que a gente pensa sobre as coisas, né, e deixar o processo mais fácil. A Carla com todo o seu conhecimento com o Reiki, com a física quântica, dessa conscientização do processo da mãe, né, essa integração de tudo isso. E essa Greta aí, com esse mundo holístico dela, né, que eu tô vendo até que você tá com uma mandala aí, né? Uma mandala maravilhosa. É uma mandala de energia do sol, né? E mandei fazer. E fica comigo. Já vai fazer uns 4 anos que eu mandei fazer. E ela é um trabalho artesanal manual muito bonito. Lindo. Feito com barbantes coloridos por mulheres. Eu vou sair muito energizada de tudo isso, né? Porque a energia de um lado, a energia do outro. Eu já sou essa pessoa cheia da energia. E eu gostaria que as pessoas, né, convidassem todo mundo, em algum momento, tá do lado de uma grávida, de uma futura mamãe, está nesse papel, né? Ou é o marido, ou é o namorado. Então, que você convidasse as pessoas para assistirem essa live, entender um pouco do nosso trabalho, porque no dia 28, à tarde, nós estaremos reunidas com essas mamães e futuras mamães aí para uma vivência muito gostosa. Nós 3 juntas, numa tarde, com essas mamães. Ai, que delícia! Muito bom. A bênção dessas novas vidas, né? De poder receber, né? Tudo que uma mãe, realmente a consciência, né? Trazer essa consciência desse autocuidado, né? Porque a gente vive num mundo que olha tanto para o externo, né? Que é uma delícia mesmo, né? Comprar o enxoval, fazer a decoração, fazer o pré-natal, é fundamental. Mas e o principal? Né? Fica tão de lado. A gente trazer essa consciência é realmente transformador, né? É uma bênção essas crianças poderem nascer, né, de uma mãe mais consciente, né? Preparada para essa fase. Sim, e quando a gente fala de consciência, a gente não tá falando para as mamães assim, ó, vocês vão dar conta de tudo. Não é isso, tá? Não. Né? Não. É importante essa consciência, sabendo que a gente, todos nós mulheres,
e homens também, mas em especial mulheres para nosso projeto, né, que é o nosso olhar para essas mulheres grávidas, é entender que todo sentimento ele é digno de ser sentido e aprender a acolher esse sentimento da melhor forma possível, né? E é essa consciência que a gente tem que ir trabalhando. Então é um lugar, com certeza, um grupo de mulheres que vão aprender a se acolherem, porque vão estar sendo acolhidas por nós também. Né? Exatamente. Então é isso que é gostoso de poder entender e poder passar para as pessoas aí, né? Então, ó, vai o aviãozinho aí, manda para outras mamães que estão grávidas, homens que conhecem mulheres grávidas, sabem quanto esse trabalho é especial e é importante, todas serão muito bem-vindas. Colocar a mulher nesse lugar, né? Isso. É muito importante a gente refletir sobre a mulher neste lugar de mãe, de, né, como a Carla falou em outros momentos, né, do centro ali, né, porque se essa mãe não estiver bem, se essa mãe não for acolhida, se ela não se sentir à vontade nesse papel, vai ficar mais difícil, vai ficar mais dolorido, né? Porque a gestação não é uma coisa tranquilinha, fácil, né? Apesar de que muitas mulheres falam, para mim eu não tive nada, não tive dores, não tive enjoos. Então a gente sabe que tem muita mulher que viveu esse papel de uma maneira muito tranquila. E eu também tenho certeza, com o conhecimento que eu tenho, que essa tranquilidade vem muito de como a sua alma está. O quão nutrida a sua alma está, né, para passar por esse momento. Então aí não interessa se foi uma escolha, se surgiu de repente, né, se você teve essa surpresa de engravidar, como, assim, a ideia nossa é de deixar essa mãe confortável, né, dentro dessa vivência que é estar grávida ou querer engravidar. É olhar para o todo, né? É olhar para o espírito, é olhar para a mente, é olhar para as emoções, é entender tudo isso, né? Porque a partir do momento que a gente tem essa consciência, né, das emoções que a gente tem, dos sentimentos, né, do que a minha alma precisa de nutrição, do que o meu corpo pede, porque o meu corpo está falando, se eu não tenho consciência do meu corpo, do que o meu corpo está necessitando, tudo isso fica uma bagunça, né? Então é trazer essa consciência, né? Para ela, né? Para as emoções, para os sentimentos, para o corpo, para a alma. Se entender diante de tudo isso, né? É o que realmente faz a grande diferença. Falando um pouco da gestação, eu acho que também seria interessante a gente falar um pouquinho das nossas, né? Assim, ia ser até interessante. É interessante que depois que a gente começou a gestar o nosso projeto, um filho de 3, então eu lembrei que quando eu estava grávida da minha primeira filha, hoje com 15 anos, eu fazia terapia, sempre fiz, né? E eu lembro que a minha psicóloga pediu para eu fazer um desenho de como eu me via. E eu me desenhei, assim, né? Eu me desenhei, assim, tipo, magrinha e a barriga. Mas não era nada disso, tá, gente? Engordei pra caramba, então... Mas eu me sentia maravilhosa! E aí, isso é muito empoderador, né? E aí, isso é muito legal de você conseguir compreender isso, né? Assim, de poder... E acolher tudo isso. Eu lembro que ela falou assim, você se vê assim? Sim! Então tá tudo certo, tá tudo ótimo, né? Como também é muito acontece... gostoso a gente lembrar disso. Sim, você falou isso e eu também lembro que quando eu engravidei, eu tinha outras grávidas por perto, né? Porque eu não sei, quando a gente fica numa posição, parece que é um imã, né? Daí você começa a ver todo mundo que tá grávida, você começa a falar com um monte de grávidas. Porque Nossa, o seu sabe que você fez eu lembrar disso? E aí eu lembro que assim, eu me reconheço na sua fala, porque eu também enchei muito na minha primeira gravidez, eu engordei 20 quilos
Mas eu me achava maravilhosa. E hoje eu vejo minhas fotos. Hoje eu vejo minhas fotos de grávida e eu falo, gente, mas o que aconteceu comigo nesse momento? Mas na hora, assim, era por quê? Porque era uma coisa muito confortável para mim. Eu estava muito feliz naquele momento. Então, lógico que isso facilita, mas não é assim para todo mundo, né? Muita gente se incomoda com o corpo, muita gente se preocupa com as estrias, com a estética. E, gente, tá tudo bem. O importante aí, nesse caso, não vamos padronizar o processo, né? Não vamos falar, seguir uma linha e falar só assim que tem que ser, né? Mas o que é importante? Se você percebe que está vivendo isso, que está se incomodando com isso, entender por que é assim, por que está sendo mais importante isso para você nesse momento. Porque está tudo bem também não querer, né, que o corpo é um filho. O amor não está relacionado só com isso, né? Sim. E é interessante você ter falado da mesma época, porque eu lembro que na época que eu engravidei da primeira filha, lembra que eu tinha um espaço, Dani? O Espaço Ser, era uma clínica que tinha umas 17 pessoas que trabalhavam comigo. Eu fiz um curso lá. Então, das 17 pessoas que trabalhavam comigo, umas 6 engravidaram ao mesmo tempo. Ah, fica epidemia. Olha isso. Eu lembro que... Olha isso. E aí eu lembro que uma professora minha, da minha especialização de corporal na época, falou assim, meu Deus, essa clínica ela é de gerar, porque tá todo mundo engravidando aqui, né? Acho que é melhor começar no... Vai que o paciente não quer engravidar. Se o paciente quiser engravidar, vai pra lá. Eu até brincava. Porque a gente... E cada uma... Foi muito legal ter falado sobre isso agora, Dani, porque realmente cada uma sentiu de um jeito. Né? Cada um tem a sua história. A minha gestação é diferente da de vocês. E o que eu senti era diferente da de vocês. E é exatamente essa questão. De entender que não existe nem o certo nem o errado. Né? Existe aquilo que é. E a gente tem que entender esse sentimento e acolher. Né? Olhar para essas energias. Isso. Porque a dificuldade é acolher isso. Porque aí eu vou entrar com as crenças, né? Porque o que acontece com as ideias que nós temos e os modelos cognitivos que nós temos sobre as coisas, né? Existe uma idealização da mãe, né? Qual é a mãe ideal? E essa mãe, ela é muito... Aí entre os arquétipos de Jung e tudo, mas assim, é uma mãe... que ela é muito fora da realidade, né? É uma mãe, assim, tipo, é uma mistura de todas as mães, os superpoderes de todas as mães. Então, esse modelo que a gente... Esse arquétipo da mãe protetora, esse modelo cognitivo que a gente faz aí, acaba sendo muito pesado, né? Então... A mãe que sente que não está feliz na gestação, que ela acha que alguma coisa, né, que ela não está bem com o corpo, que ela fica cheia de receio do que as pessoas vão pensar sobre esses sentimentos, do que ela está passando para essa criança. Então é muita coisa, né? E às vezes é só uma questão de falar sobre... né? É só uma questão de dividir com alguém que possa te entender, né? Que possa fazer você refletir sobre isso e mudar, né? Virar uma chavinha e ver que nenhuma mãe é perfeita, né? E não é por isso que o filho, né? Que não vai dar certo. Exatamente. Sabe? Traumas Não sei se eu já contei para você. Né? E até os 7 anos não tem como, porque a vida traz também, né? Olha a pandemia que a gente tá. Mas se a gente não olha pro todo, isso fica muito mais complicado, né? É muito mais desafiador, né? Com certeza. Não tem Sim, algumas. E essas gestantes que estão sendo agora gestantes na pandemia, né?
também. Essa questão da rede de apoio, essa questão de não se comunicar, não poder ter visita, não poder... são tantas emoções que ficam aí, ó, né? Que também tem que ser acolhidas, tem que tentar buscar uma forma, né, de trabalhar essas questões de uma maneira também muito leve, mas que tá tudo bem, né? É o que a gente tem agora, então, diante do que a gente tem agora, o que é o melhor que a gente pode fazer? Mas não deixar de fazer algumas coisas que a gente tem vontade de fazer. Por isso que a pergunta existencial, ela é sempre bem-vinda, né? E o que você vai fazer com isso? A gente tem que se perguntar, o que eu vou fazer com isso? Sim. Né? Que é o que dá... É o que dá sentido, se você não... Né? E eu vejo assim, você falou de rede de apoio, eu me lembrei, né, que tem muitas mães principalmente com filhos pequenos, que estão trabalhando e não sabem, e assim, estão com os filhos cada dia na casa de uma pessoa, porque não tem condições de pagar uma babá. Então, tudo isso tudo, né, vem a gerar uma ansiedade para as mães, porque o que eu vou fazer com essa criança, né? Como que eu volto a trabalhar? Como que eu aceito um emprego? Né? Eu tenho uma amiga que fica muito preocupada com isso. Ela fica assim, o que eu faço com meu filho de 5 anos? Eu trabalho, eu arrumo um salário e o que eu faço, né? Quem vai fazer a comida? Quem não sei o quê? Então, né? São várias questões, assim. Claro que nós estamos falando de um processo além, né? De filhos nascidos e crescidos. Porém, a ansiedade, ela já começa ali quando você pensa que você vai engravidar. Sim. Pessoas vai olhar, né? E quando nascer, e depois já... Sim. Nossa, daí a ansiedade vai longe. Pensa até na vida profissional do filho, no casamento, nos netos. Mas assim, gente, como que é um pensamento ansioso? Vai lá, Ele né? vai pra Nárnia. Vamos pôr o pé no chão. Vamos pôr o pé no chão, vamos ficar no aqui agora. Por isso que a gente tem um passo de cada vez. Isso, né? E é muito especial essa questão de poder curtir cada fase mesmo. E não ficar lá na frente, né? Então, poder curtir toda a gestação mesmo. Eu lembro que uma das coisas que acontecia, até por causa dos hormônios todos, eu lembro que eu falava assim pro meu médico, quando eu estava grávida, que eu queria sempre ficar grávida, porque eu estava numa fase boa dos hormônios. Porque eu estava no up, feliz da vida com tudo. De repente mudou. Aí eu falei, opa, mudou, não tá legal assim. Aí você vai. Mas se você não se percebe, né? Exatamente. Se as pessoas que estão próximas de você também não tá nesse olhar junto, de olha, tá tudo bem, isso faz parte, né? Cara, você acha que você tá ficando louca. Né? E que todo mundo te odeia. Que nenhuma roupa te serve. E que todo mundo tá conspirando contra as suas necessidades. Que a cama não tá arrumada. Gente, eu tive essa fase, Greta. Essa minha fase foi terrível. Eu não sei como as pessoas me aguentaram. Mas era bem assim. Essa roupa não me serve, essa cama tá desarrumada, essa casa nunca tá limpa. E eu não consigo limpar, eu não... Mas passa. Tem todas as fases, né? Todas as fases. Tem a fase... E aquela fase onde você tem energia pra tudo, meu. Você tá com barrigão, mas ainda tem uma energia. Você fala, uau, o que tá acontecendo? E a fase do sono, gente. O começo pra mim... Ai, também. O melhor sono. Depois eu tive esse pique, esse gás, que era assim, eu me sentia a pessoa mais feliz do mundo, mais empoderada, mais realizada, mais... Muito Na minha primeira gravidez, eu trabalhava na Tudor. Quando eu engravidei a primeira vez, eu trabalhava na Tudor, né? Então, eu chegava lá às 7 horas da manhã e só saía às 5 horas da tarde. E não dava para ir para casa na hora do almoço. Gente, eu fazia assim, ó. Cruzava o braço na mesa e dormia. Ai, tá tocando aqui. E dormia. Dormia, simplesmente. Gente, uma loucura. E aí eu lembro que eu colocava o negócio para despertar 1 hora certinho, porque eu tinha... Não dava 1 hora, porque eu já tinha almoçado. Eu colocava... Tipo, despertou, eu levantava, ia fazer minhas coisas. Gente, parecia que eu tinha dormido horas. É o melhor sono. Tem 2 melhores sonos, o do Dramin e o da grávida.
O do Dramin é maravilhoso. E aqueles quando você faz endoscopia também, que você dorme, mano. Ah, esse aí eu ainda não fiz. Esse aí eu... Você fica assim, gente, uma coisa... Eu falo que mãe tinha que fazer isso pelo menos uma vez no ano. Ai, nossa, é o melhor sono. Eu não sei o que é muita energia, né, gente? Por isso, é muita energia gasta E a gente... também, louco, transferir. né? É algo que a gente não tem como explicar, né? E esse empoderamento depois também, a alegria é uma coisa assim muito que eu senti, pelo menos, uma coisa muito intensa, uma coisa muito empoderadora mesmo. Por isso que acaba sendo um perigo, né? Porque por isso é importante trazer o pai, né? E ele se sente tão empoderada que se você não traz... Que aí você vai esquecendo das pessoas que estão perto e que você precisa enfatizar a importância delas ali nesse período também. É, a roda, né? A rede, né? A roda. Onde que eu tirei isso? A roda? A rede de apoio. Tô me sentindo grávida. Sabe por quê, gente? Uma das coisas que aconteceu comigo quando eu estava grávida, eu não lembrava o nome das coisas. Eu nunca sabia onde eu tinha colocado. A chave do carro era um problema, porque nunca. Eu já sou assim por natureza, mas grávida eu não tinha... Sabe como eu bati meu carro? Olha as coisas. Eu estava em Lins, grávida do meu segundo filho, no centro da cidade. Quem conhece Lins sabe que é uma rua. O centro da cidade é super pequeno lá em Lins. E eu estava passando por uma valeta, olhei, não sei porquê, do lado, bati na frente. Bati no carro da frente. A 0 por hora. E aí a pessoa saiu assim, desesperada. Era um homem, né? Saiu desesperado. Quando ele me viu grávida, esse homem falou, pelo amor de Deus, você se machucou. Mas foi praticamente parado, né? Falei, não, fica tranquilo, gente, mas eu tremia. Eu não conseguia mais dirigir. Daí o cara tirou o carro do meio da rua ali pra mim. Eu chamei meu marido, que ele trabalhava numa loja bem perto dali de pneu. Aí ele foi me socorrer, mas eu fiquei que nem uma barata tonta. Porque a gente fica mesmo, a grávida fica muito desatenta. Naquele dia eu entendi que não é qualquer pessoa que pode dirigir, não, grávida. Sim, até porque tem toda uma questão da própria coordenação que muda tudo, Dani. A gente fica diferente. Eu comecei falando um pouquinho sobre a questão da imagem que eu tinha de mim mesma quando eu estava grávida, mas não era aquela a real, né? Agora, você imagina isso com uma coordenação, com tudo que você tem que fazer. Então, a gente tem que entender, a gente tem que entender que isso é um fato que acontece mesmo. E muitas pessoas que estão em volta não entendem dessa maneira. Nem a própria grávida entende. E aí ela se sente muito estranha, e causa uma certa estranheza dentro desse processo todo. E as pessoas em volta também não, porque eles não estão vivendo o que a grávida está vivendo. E eu acho que é difícil de entender, né? Porque parece que... Como assim? Você fica assim, como? Né? Porque... bom, quem tem algumas questões hormonais aí vai saber o quanto que é complicado quando as coisas mudam, né? Mas é uma produção muito intensa, né? Sim. Porque para dar conta de tudo isso, dessa gestação. Desculpa, minha internet está com um certo delayzinho, então às vezes eu dou interrompida. Não tá dando... E a pessoa não para de falar, né, Carla? Mas assim, eu nem sei o que eu falei agora. Falar, tô grávida. A gente tava falando, tá grávida. Tá esquecendo as coisas também, de novo. Depois de quantos anos? Quantos anos tá o teu mais velho, Dani? 12. 12. Pode falar, Carla, que agora eu esqueci mesmo. Na física quântica a gente entende, são duas energias, no caso de ser um filho, né? Mas tem energia da mãe e do filho, então assim, tem esse entrelaçamento quântico, né? Isso dá muito mais poder, mas é uma terceira energia ali, né? Nasce uma terceira... um terceiro campo, assim, essa junção dessas duas energias. Então, realmente ganha muito poder isso, né?
E muda tudo, né? A gente fica mais aérea, fica totalmente... É diferente demais, né? Muda tudo. É Sim, é mágico, na verdade. diferente. E É é muito mágico. mais, isso que eu falo agora, é mágico, porque é algo, sabe que quando eu resolvi engravidar da mais velha, depois que eu fiz uma experiência no meu curso de especialização em corporal neo-haitiano, de uma regressão intrauterina. E nesta regressão, eu tive o presente de sentir o quanto os meus pais se amavam. E o quanto eles me desejavam mesmo. Quando eu voltei da experiência, eu falei, caramba, eu estava levando para terapia se a gente engravidaria ou não naquele ano, né? Eu saí da experiência com a certeza, eu quero ser mãe. Que legal! Muito Nossa, bom. foi muito rico, sabe? Foi Muito muito legal. rico isso, né? E é muito importante a gente entender, né? O quanto a gente é uma energia, o outro é uma energia e a gente está gerando uma outra energia, né? Uma outra vida que vem, né? E Exato. como você falou no começo, Dani, mesmo quando são gravidez de susto, não planejadas, né? A gente entender que pode não ter sido planejada, pode não ter sido uma escolha consciente, né? Mas que a partir do momento que a gente está nesse período de gestar, a gente também está se gestando enquanto mãe. Sim, por isso que tem Totalmente. 9 meses. É maravilhoso Não é isso. só para preparar o bebê 9 meses, gente. Coloque isso na cabeça de Não, você. É para preparar os pais, a Preparar mãe, para eles exato. entenderem tudo isso. É. Totalmente. A minha não foi planejada. A minha, eu sempre achei que eu iria adotar. Porque eu tive Olha, ovário policístico e na época, assim, que eu era adolescente, meu ginecologista falava, o dia que você for querer engravidar, provavelmente você vai ter que fazer tratamento. Então, para mim, aquilo, eu sempre pensei, um dia eu vou adotar. Porque meu maior sonho era ser mãe, desde criança, assim. Então, para mim era tranquilo. Em 2000, mais ou menos, eu conheci uma filosofia oriental com uma visão de mundo quântico, que trabalha com energia. Imagina, para quem veio de uma visão eu cresci numa escola de freiras, eu tinha uma visão de um Deus bem limitado, né? Bem assim, Dentro de bem uma doutrina, né? quando eu conheci essa filosofia, que é totalmente quântica e trabalha com energia, o meu lance lá era o bem-estar, porque eu recebia essa energia e me sentia muito bem. Só que quando eu cheguei, eles fazem uma anamnese, né? Ah, você tem algum problema de saúde? Eu não tinha nada, eu falei, tenho ovário policístico, mas sem consciência da dimensão do que eu estava trabalhando. E comecei, eu ia lá, recebia energia todo dia. Logo depois, acho que assim, nos primeiros dias eu conheci o pai da minha filha lá. E a gente começou a namorar. Eu fazia faculdade, não tava nessa, nem pensava nisso. E aí eu engravidei. Foi assim, uma dicotomia, sabe, do susto, que foi um. E detalhe, eu descobri que eu tava grávida porque eu tava com hemorragia. Porque eu tava com uau. um descolamento de placenta. Então eu nem sonhava que eu estava grávida. Eu comecei a perceber algumas coisas, meu corpo estava diferente. Começou umas sincronicidades e eu estava mais atenta a isso. Mas eu descobri numa hemorragia. Então foi assim, totalmente sem planejar. E ali teve uma dicotomia muito grande, né? O susto e ao mesmo tempo um sonho que eu nunca imaginei que eu fosse realizar. Eu pensava que eu adotaria. Então foi um uau! E foi a minha primeira experiência com essa espiritualidade quântica, que hoje eu entendo através da epigenética, da física quântica, o quanto a gente, que não é milagre, a gente pensa, né, com aquela visão da religião, a gente pensa, milagre, não é nada de milagre, a gente tem um poder de cura. Quando a gente olha para o todo, para espírito, mente, corpo e emoções, a gente alinha e isso tem o poder de transformar
as nossas características aí, né? Não o sistema, não o DNA, mas o fenótipo pode transformar. Então, hoje eu entendo o que aconteceu, mas isso foi só a minha primeira experiência. Foi aí que eu comecei com a espiritualidade quântica, mas a Vitória veio assim, no susto. Que legal. Meninas, Linda, vocês Vitória. sentiam que estavam grávidas? Porque eu tinha certeza absoluta. Eu fui fazer os exames das duas gravidez. Eu fui fazer o exame do Zé. Assim. Eu senti, eu sabia, eu falava, eu vou fazer. Eu lembro que a minha mãe falava assim, nossa, mas atrasou um dia para vocês vai fazer exame? Eu falei, não vai dar certo. Eu falei, eu vou e vai dar positivo que eu tô grávida. E deu. Aí do Luiz Gustavo, como eu já tinha falado para vocês em outro momento, né? Eu parei de tomar um anticoncepcional e não veio para mim. Aí eu falei, gente, mas o que é isso? Não deu nem... Não é possível que eu já tô grávida. E eu tava, entendeu? Aí eu fui... Eu lembro que eu tinha programado ele para setembro, ele nasceu em março. Nossa. Porque eu ia começar a pensar, né? Tinha parado de tomar anticoncepcional, ia começar a pensar em tudo isso. Aí eu falei, nossa, gente, né? Pensei comigo, eu falei, eu acho que eu não engravidei antes por alguma questão assim, muito. Porque eu podia. Não era pra ser. Não era pra ser, né? E eu sentia tanto aquilo, assim, eu tinha certeza, e eu atrasava um dia, eu já sabia que estava grávida, ia lá fazer o exame e estava, né? E uma coisa muito interessante que eu acho lindo da minha história, assim, na verdade, é como... eu até falei em outra live, né, que a Michelle, minha prima, que tá lá no Maria Mulher, nós engravidamos com uma diferença de uma semana. A Michelle, ela tem 3 meses... a Michelle, ela tem 3 meses a menos do que eu, de idade, né? Eu sou de abril, ela é de junho. Nem dá isso, né? 2 meses. Aquelas. Maio, junho. 2 meses de diferença, né? Eu sou mais velha do que ela. E a gente estava vivendo vidas completamente diferentes. Ela, né? Eu estava casada já em Bauru, ela estava começando a trabalhar, namorando também e tal, mas em outros momentos. Aí, o dia que eu fui fazer o exame, ela já estava desconfiada que ela estava grávida, mas ela estava namorando e, assim, era uma surpresa, era uma coisa difícil para ela, porque ela estava começando um trabalho e tal, né? Então, era uma coisa que ia ser complicado para a vida dela naquele momento. Aí, naquela época, eu tinha uma lojinha com uma prima, outra prima minha, e tava a minha prima Gisele, a minha prima Jabele, e eu ia chegar lá, né, no fim do dia, depois de ter pego o exame, pra falar, né, pra falar, gente, tô grávida, não sei o quê, né, pra contar pra todo mundo. Chega nós duas lá, as duas, sabe, eu olhei e falei, gente, tô grávida, não sei o quê, né. Aí a Michelle meio que comemorou, meio ficou assim, eu falei... O que foi? Ela, né, ela falou, deu positivo também. Aí eu, que legal! Tô parecendo uma louca. E ela, Dani, mas não era hora, não sei, sabe, uma coisa assim. E eu, hora sim, que não sei o quê. Todo mundo pulando e ela não sabe se ela chorava, se ela... E que depois foi uma bênção na vida dela. Mas como é difícil, né? Você fala... Olha como que o saber que está grávida é diferente para o momento da vida... para aquilo que você tá, né? Então, às vezes a pessoa, naquele momento a gente queria acolher ela, mas feliz, ninguém queria, né? A gente falava assim, não vai ficar triste não, isso aí é muito bom, vamos contar para todo mundo. E eu naquela agonia que eu queria contar para as pessoas, né? Eu queria falar assim, estou grávida com a minha prima né, amiga, melhor amiga, crescemos junto, vivemos junto. E eu queria contar para as pessoas que isso tinha acontecido, que a gente estava grávida junto e eu não podia, porque não era o momento Como dela. Que eu vou fazer isso? Cada um tem seu momento mesmo, não tem jeito, né? É uma coisa que a gente tem sempre que acolher, que cada um tem a sua forma, o seu jeito, o seu momento. Sim.
E como é importante que E as é pessoas isso. saibam disso, né? Para não parecer que Sim, sim. que né, só sou eu que sinto isso. Porque todo mundo espera que venha, que seja feliz, que a pessoa se sinta feliz Sim. com a notícia. Mas não é assim. Se eu tô num momento, olha, qual é o momento da minha vida? Que é aquilo que a gente, né, sempre para pensar. Esse era o momento ideal? A Será que Carla caiu, existe? Mas ela já volta. Eu ponho mas ela ela de volta. volta. Sabe, Tá, e Greta, aí? que, aquela questão assim, que as pessoas ficam, agora não é hora de ficar grávida, agora não é o momento, porque eu preciso melhorar minha vida profissional, porque. E eu entendo essas preocupações e é importante, Sim. né? Porque são escolhas muito pro resto da vida, né? São escolhas difíceis. Ah lá, ela tá. São escolhas difíceis. Então, sim, né? Tem que pensar, Sim. tem que analisar, né? Claro, né? Só que às vezes a gente se preocupa demais com esse momento certo. Será que existe, Greta, um momento certo? Eu, sinceramente, acho que não existe um momento certo nessa questão tão organizadinha, né? Até Uhum. porque tudo que vem é novo pra gente. E nem adianta falar que um filho é igual ao outro, porque não é. Nem Então, quando gêmeos. um outro filho vem, nem gêmeos, exatamente. Então, quando vem, é tudo novo. Então, essa organização, tudo certinha, acaba sendo um pouco tão rígido que às vezes até impede de uma gravidez acontecer, muitas vezes. Né? É Por ser tão verdade. rígido esse pensamento de achar que tem que ser tudo certinho. Às vezes acaba impedindo ou demora muito para acontecer. Vocês conhecem casos, por exemplo? Eu conheço vários casos de pessoas que ficam ali e querem engravidar, e fazem tratamento, e fazem isso, e planeja tudo, não consegue. A hora que fala, então chega, então vamos para filha de adoção, engravida. Muitas pessoas. Muitas pessoas, né? Por quê? Mas a Porque vida é assim, né? Quando a gente tá muito em tudo, né? em tudo. Então, assim, se a gente fica muito nessa rigidez, a gente acaba impedindo que um fluxo natural aconteça, tá? E como você perguntou, né? Eu não acho que tem que ser uma coisa muito regradinha, não, até porque a vida não é desse jeito. Eu acho que a gente tem que ter paciência para o processo, né? Ter essa Isso. paciência, assim. Eu lembro que a minha mãe falava assim para mim: levou 9 meses! E você, né? Porque as pessoas, criança não tem paciência para as coisas, né? Gente, mas demora Hoje, 9 meses para nascer e quer que tudo aconteça de uma hora para outra, né? Que é exato. isso mesmo. É bem por aí, né? As pessoas, elas falam, nossa, mas é um processo, é lento, eu tenho que ficar, né? Eu vou ficar 9 meses nisso, mas é tão rápido ao mesmo tempo, né? Sim. Quando a gente vê essa criança tá nascendo, e são várias questões aí, só que esse tempo, então, se eu for falar assim, se existe um tempo certo, né? Se dá para programar tudo, eu acho que é muito intuitivo, sabe? É um negócio bem intuitivo, assim. Como você falou na sua vivência. Você foi lá, teve uma vivência, e nessa Sim. vivência você sentiu, não, eu quero essa criança, é a hora de ter essa criança, né? E eu vou lá e vou ter Sim. essa criança. Então, tem essa questão intuitiva, como tem essa questão de que surge, né, no momento que você não esperava, mas que tem um sentido, né? Porque eu falei assim, que a gente não escolhe, mas não é que não escolhe, né? É que, na verdade, você teve que ter o ato sexual, você escolheu, né, fazer o ato sexual, você escolheu ter aquele relacionamento, você escolheu às vezes, tomar aquele tipo de medicamento ou usar aquele tipo de camisinha. Então, eu não estou dizendo que existe uma culpa, não tem nada a ver com culpa. Eu estou dizendo que Não. nós precisamos nos colocarmos neste papel, né, de que tudo que acontece na nossa vida, de alguma forma, tem a nossa responsabilidade, que é o que a Carla tanto fala da nossa É consciência, escolha. né? Então, quando eu estou... É escolha, a gente faz escolha o tempo inteiro, consciente ou inconsciente. Nós somos conscientes de que engravida se eu fizer sexo, né? Vocês são conscientes disso, né? Ou Existe.
Vocês também Né? são conscientes de que o anticoncepcional pode não ser 100% eficaz. Ele não é 100%, ele é 99%. Tem E também 1% ali vocês- que tem alguns que ainda tem alguns probleminhas. E vocês também são conscientes de que o ciclo ovulacional, vamos pensar assim, ele pode ser de 28 dias, então tem uma previsão ali para ovulação, Muda. mas pode não ser. Lembra que eu engravidei. Lembra que eu engravidei achando que eu praticamente tomando Que ia demorar. anticoncepcional. Então, É. são coisas assim que a gente sabe, a gente tem informação. Então, isso é muito bom para nossa essa conscientização, essa ideia de que nós estamos nesse lugar do controle, né? De que é a nossa vida, nós temos sim o controle sobre isso. E Essas escolhas. essas escolhas torna um processo diferente, eu acho. Sim. Sim. Trazer essa consciência muda tudo, né? A gente passa a olhar de outra forma. Né? E A é bem responsabilidade, não é a culpa, é a responsabilidade. É exatamente o que você falou, como a Dani falou, não tem culpa, realmente não tem culpa, nem cabe culpa, gente. Essa é a questão. É uma vida sendo gerada, não cabe a culpa, né? Foi feita por um ato que você tem consciência, mesmo que você ache que não, mas são escolhas, às vezes inconscientes, mas são escolhas, né? Inconscientes no sentido de racionalização, né? Mas existe sim tudo isso que acontece através do ato em si. A gente sabe que é assim que acontece. Todo mundo sabe que é assim que acontece. Eu acho que né? a única maneira da gente dizer que não é uma escolha é o abuso. É o abuso. É o abuso, Sim. porque não teve consentimento, né? Sim. Então, Aí a gente pode isso, pensar em vários tipos também de abuso, né, Dani? Porque não tem o abuso daquela pessoa que a gente não conhece, né? E aí existe toda uma violência e tal, mas também existe o abuso dentro de casais. daquele cara que não quer usar a camisinha, né? Daquele Daquele parceiro. Mas aí, eu não sei vocês, mas é interessante a gente parar para pensar nesses casos também. Porque são casos onde o casal escolhe estar junto de alguma maneira, né? Tem uma escolha, mas assim, não dá para dizer que a mulher é vítima, né, Greta? Se a gente colocar aí que ela deixou, por que ela não impediu, por que ela estava de saia, por que ela transou? Não, aí a gente vai entrar em várias questões, né? Não. Que é difícil de colocar, mas assim, o abuso a gente pode, tanto é que por lei você pode, Sim. né, fazer o aborto e tudo mais, e muitas mulheres mesmo assim escolhem não fazer, né, E aí é um trabalho importante de consciência desse não fazer e acolher essa porque criança. ela consegue separar a criança da pessoa, né, isso é muito importante. Sim. Se todas as mulheres conseguissem fazer isso, talvez seria mais fácil essa questão aí de não ter que cometer o aborto, porque tem tanta gente contra e tal, mas é muito complicado, né? É muito complicado. Mas acredito que dentro do nosso propósito, da nutrição da alma, a gente vai estar trabalhando tudo isso e acolher o que vier. Inclusive situações assim, né? Exatamente. Isso que é importante o pessoal entender. Que a grávida que aparecer, a gestante que estiver com a gente, mesmo que seja diante de uma situação onde teve um abuso, alguma coisa, ela vai ser muito bem acolhida. Exatamente. Né? Isso ela é vai muito poder importante. refletir sobre isso, Exato. entender os sentimentos dela, né? E eu conheço casos com amor. de que deu certo, a pessoa teve a gestação, ela amou essa criança, ela cuidou, e ela conseguiu fazer a separação. Então, né, tudo bem, né? E dá ela certo. criou um vínculo de amor com essa criança. Mesmo que ela tenha vindo de um abuso. Né? E isso é possível. Olha que lindo que é isso. Entender que é possível criar um vínculo de amor, né? Mesmo quando existiu ali um ato de abuso.
mas a mãe escolheu continuar. Sim. Gente, É muito amor, papo gente, é né? muito bom, né? A gente podia ficar até mais, Nossa! mas nós teremos outras Nossa, já passou lives. 1 hora? Nós vamos ter que finalizar. Mas olha, Caramba! para quem chegou aí depois, para quem está assistindo essa live aí em outro momento, convide a grávida que você conhece, venha para essa proposta, se você é uma grávida. E vai ser um momento incrível, eu tenho certeza. Tá? Nosso encontro é dia 28 de agosto, no período da tarde. Informações você pode acolher ali com a gente, né? A gente está aqui para te dar as informações também. Deu um delay aí, Carla. O que você falou? Pudera a gente ter tido isso, né? É um teste. É um teste. Quem dera nós ter tido, verdade. Quem dera a gente ter tido essa oportunidade de poder ser acolhidas no momento que a gente acolheu, né? Apesar de que a gente teve redes positivas também, então isso é importante. Acho que é por isso que a gente também consegue passar tudo isso, né? E poder passar tudo isso para quem estiver junto com a gente nesse encontro. Sim, mas todo conhecimento. É isso, a nossa proposta é essa, né? Ajudar as mamães a entender um pouco de tudo isso de uma maneira integrativa, para essas mães conseguirem tomar a consciência necessária, né? Para tudo que sente, tudo que está vivenciando. A proposta é um encontro de aproximadamente 4 horas, né? Nós estamos pensando em das 2 às 6, né? Possivelmente no dia 28. E nós vamos trabalhar, né, todas essas coisas aqui que a gente está conversando nessas lives, mas de maneira profissional, né, técnica, de trazer estratégias, reflexões, colocar toda essa questão da psicologia, da física quântica, da sistêmica aí, para ajudar as mamães a passar por isso de uma forma mais E saudável. Todas podem participar porque é online. É online, gente, não tem desculpa. Então não tem desculpa em qualquer lugar desse mundo. Nesse mundo dá para fazer. E nós temos o apoio da Rede Maria Mulher, não podemos esquecer isso. Quem não conhece a Rede Maria Mulher, né? Assim mesmo que o Instagram tá assim, Rede Maria Mulher, que é um grupo de mulheres que se ajuda aqui, só tem Marias nesse grupo aqui. E vai lá no Instagram, que a Rede Maria Mulher está apoiando a gente nesse evento, porque é nisso que a rede acredita. Gente, um beijo, um queijo, a Carla já caiu, ó. Tchau, até mais, Beijo, Greta, amiga. até a próxima. Tchau, beijo. beijo. Tchau.